Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui. Acho que tá bom. Enfim, dessa vez não vamos falar de livros, nem falar de política, nem de história, nem de filosofia, nem sociologia. Mas nós vamos falar de tudo isso um pouco. Por quê? Porque eu vou comentar um pouco. Eu sempre fui desde criança, fui um grande fã dos filmes do James Bond. Quando de criança assistia direto, todos eles, claro, a maioria em vídeo, porque a maioria dos filmes saíram antes de eu nascer. Assistia em VHS, claro, depois em DVD e tal. E hoje em dia eu tenho todos, hoje em dia não, já faz algum tempo eu tenho todos eles aqui. E eu assisto os mesmos filmes várias vezes, né? Porque você sempre perde algumas coisas. E eu achei que chegou a hora de comentar um pouco sobre os filmes do James Bond. Então esse vídeo é um vídeo que eu não sei quanto tempo vai durar, mas provavelmente ele deve ter pelo menos uma hora. Eu não faço roteiro, então não tem como saber quanto tempo vai durar esse vídeo. Certamente vai durar uma hora porque eu vou falar de todos os filmes, né? E são acho que 25 filmes, 24, 25 filmes. Então, obviamente vai demorar. E eu não vou falar só sobre o enredo. Eu vou comentar algumas coisas sobre essa fascinação que as pessoas têm pelo James Bond, pelo herói James Bond. E vou comentar também algumas coisas que acontecem nos filmes que você pode trazer para a vida real, que tem correlação com a vida real. Então, não é exatamente uma sinopse de filmes. Então, tem é um negócio um pouco mais profundo por trás dos filmes. Então, se você gosta de James Bond, é, recomendo que pegue aí uma batata frita, um Doritos, um Ruffles, uma castanha de caju, uma coca, uma cerveja, uma caipirinha, o diabo que seja, porque vai ser um pouco longo o vídeo. Mas se você gosta do tema, vai interessar bastante. Evidentemente que eu posso errar a sequência, né? Porque são 25, 24, 25 filmes. Pode ser que eu erre a sequência. Então eu tenho aqui o site aberto. Que se eu esquecer alguma coisa, eu vou consultar para saber a sequência exata. Para falar na sequência exata, né? Principalmente os filmes mais novos, que obviamente eu assisti menos vezes do que os filmes mais antigos. Então, primeiro de tudo, por que é que o personagem do James Bond cativa muitas pessoas? Por que, que as pessoas, principalmente as crianças, obviamente que não é um filme que mistura ação, aventura, né, com comédia, evidentemente, porque você não pode levar a sério aquilo ali. Assim, o filme é muito engraçado, eles são muito engraçados, eles têm momentos hilários, tem fugas assim que são absolutamente impossíveis na vida real, situações que são absolutamente impossíveis. Você tem que abstrair isso tudo, né? Como aquelas coisas maravilhosas assim, o inimigo pegou o cara, pegou o James Bond, em vez de pegar e dar um tiro na cabeça na hora, não, ele, ele monta toda uma traquitana engenhoca para botar o cara preso, pro cara ficar ali, tudo para arrumar um jeito de que o cara consiga fugir, enfim, e o filme continuar. É claro, você não pode levar isso ao pé da letra. É uma aventura e uma comédia ao mesmo tempo. Mas por que, que o personagem cativa tanto? Porque o James Bond ele tem na sua essência a mesma coisa que tem os super-heróis. Por que, que as crianças gostam tanto dos super-heróis? E não só as crianças, os adultos crescem e continuam gostando de super-heróis, continuam assistindo, indo no cinema para ver Batman, para ver Vingadores, para ver Homem-Aranha, etc. Por que, que as pessoas em si gostam dos super-heróis? E é o mesmo motivo pelos quais os mesmos motivos pelos quais elas gostam do James Bond. Porque ele é uma pessoa incorruptível. Durante toda a trajetória dele nos filmes, ele recebe várias opções, várias propostas, tem várias opções de mudar de lado, de ser corrompido, de mudar para o lado dos bandidos, de ganhar um dinheiro, de trair a Inglaterra, no caso, porque ele é um agente britânico.
Então ele tem todas as opções de fazer aquela opção mais fácil. Ele tem todas as chances de fazer aquela opção mais fácil que muita gente faz, que é de enriquecer rápido, que é de ganhar muito dinheiro, que é de mudar de lado, ir pro lado errado, o lado negro da força, que é o lado que paga mais e mais rápido. Evidentemente que o crime paga muito, muito mais rápido. Se você for para o mundo do crime, você vai enriquecer muito mais rápido do que se você não for para o mundo do crime. Isso é óbvio. Evidentemente que você vai ter uma contrapartida para isso. Abstraindo a questão moral de você ir para o lado errado, obviamente você vai ter a chance de viver menos, porque a chance de ser morto é maior, a chance de ser preso é maior. Enfim, mas muita gente faz essa opção errada. E o James Bond ele tem essa. Em praticamente todos os filmes ele tem a opção de mudar, de fazer a escolha errada e ele não faz. E isso é a mesma coisa dos heróis, a mesma coisa do Homem-Aranha, do Batman, do Super-Homem, dos Vingadores. Muitas vezes eles têm a opção de fazer a escolha errada, muitas vezes eles têm a opção até assim, ou você se une a mim ou eu te mato. Os caras preferem enfrentar a morte do que mudar de lado, do que fazer a opção errada. Então esses são valores que cativam as pessoas. Exatamente por isso que as pessoas assistem filmes do James Bond, exatamente como se o James Bond fosse um super-herói. É claro que ele não tem capa, ele não tem superpoderes e tudo mais, mas no íntimo ele é um super-herói, porque ele escapa de um monte de armadilhas que qualquer pessoa normal não teria como escapar. Tem umas situações absolutamente incríveis. Mas é isso, e é isso que faz com que as pessoas torçam por ele. Então, esse componente é o componente que cativa tantos milhões ou bilhões de espectadores desde 63, 64, 63, né, quando saiu o primeiro filme, Dr. No. Então, esse é o componente básico. Agora eu vou fazer uma passagem rapidinha pelos filmes. O primeiro filme é Dr. No, em inglês Dr. No, aqui saiu como o satânico Dr. No. O brasileiro adora a imprensa a empresa que cuida das distribuições dos filmes do Brasil sempre gosta de colocar um título mais para atrair, né, para fazer um pouco mais de marketing em cima. É um filme, se você for analisar, não é um dos filmes mais atrativos da sequência toda, da série toda. Não é um dos filmes mais interessantes, mas é o filme icônico que deu origem ao personagem. Do que se trata? Veja bem, eu tô falando de James Bond aqui, não, vai ter spoiler, vai ter tudo. Eu vou contar final, vou contar tudo que tiver que contar. Então, se você não quer saber finais, então não assiste. Isso aqui é um vídeo para os fãs da série. Quem é fã da série já assistiu todos os filmes, então não tem problema nenhum você falar de final ou não falar. Então, está vendo a sinopse básica é a seguinte: tem uma ilha do Caribe, Bahamas. Um arquipélago, na verdade. Bahamas é um arquipélago, reúne várias ilhas. Os Estados Unidos está lançando foguetes para a Lua e está tendo interferência. Teve uma interferência num dos foguetes, uma interferência na direção dos foguetes, nos controles, e o foguete acabou caindo na selva amazônica. Então, tem um agente da CIA que está trabalhando nisso, que é sempre o Felix Leiter, né, que é o agente da CIA que aparece em todos os filmes do James Bond. Ele está trabalhando em associação com o Strangways, que é um agente britânico nas Bahamas. E eles estão trabalhando para tentar descobrir de onde que vem essa interferência, porque aparentemente essa interferência vem de algum local ali no Caribe. Então eles estão visitando as ilhas para tentar saber o que está acontecendo. E obviamente o Strangways é assassinado porque ele estava chegando muito perto da verdade. E aí ele para de comunicar com Londres. E o Londres resolve mandar o James Bond para lá para descobrir o que aconteceu com o cara. E no final das contas havia uma ilha, uma ilha privada naquele arquipélago de Bahamas, comprada por um chinês chamado exatamente Dr. No. A ilha chama-se Crab Key. E nessa ilha tinha radiação. Você tem trabalhos com radiação, tem uma mina de bauxita e também tem área radioativa. Então, através de radiação, de
um gerador de radiação, é, um gerador nuclear e uma antena, ele consegue fazer interferência nesses foguetes, então ele consegue atrapalhar o lançamento dos foguetes americanos. E nesse primeiro, tudo bem, isso aí tem o vilão e o mocinho, e a guerra, a briga entre o vilão e o mocinho, o Dr. No e o James Bond. Tudo bem, tem lá as peripécias e tudo mais. O que é interessante nesse filme para você trazer para a vida real? Quando eles se confrontam, quando o James Bond é capturado, que ele senta para jantar com o Dr. No, que eles começam a conversar, é o primeiro diálogo entre eles. Eles tentam descobrir quem é quem, né? Um conversando com o outro. O Dr. No tentando ver se consegue corromper o James Bond para entrar na associação dele, na organização dele, e o James Bond tentando entender por que o cara foi para esse lado. Porque o cara era um engenheiro, engenheiro chinês, muito capacitado. A gente tem que lembrar que estava na época da Guerra Fria, né, da década de 60, Estados Unidos e União Soviética. E ele fugiu, ele trabalhava para uma sociedade secreta chinesa, criminal, chamada Tongs, e ele fugiu de lá com 10 milhões em barras de ouro. E aí ele ofereceu os serviços dele para os Estados Unidos e para a União Soviética. Nenhum dos dois países quis contratá-lo como cientista. E aí ele resolveu ir para o mal, para o caminho do mal. E ele formou, junto com outras pessoas, a famigerada Spectre. Spectre, ou, em alguns filmes é dito Spectre, em outras é dito Espectro. Em inglês é Spectre. Em português às vezes sai Spectre, às vezes sai Espectro, enfim. É uma sigla que significa algumas palavras lá de espionar, contra-espionagem, extorsão, etc e tal. Enfim, isso não é importante. O que é importante é que começa aí uma ideia, uma daquelas famosas ideias de dominar o mundo. Então, nesse primeiro filme, já aparece a Spectre em nome do Dr. No, que é um membro da Spectre, um dos membros fundadores, mas não tem um membro só, tem vários, que é uma organização formada por mentes criminosas de primeiro time, como o próprio Dr. No diz, e essa mente criminosa pretende, evidentemente, dominar o mundo. No caso ali, forçando uma briga entre Estados Unidos e União Soviética, de modo que eles consigam arrumar um espaço entre esses dois. No decorrer da série vai ter outros episódios onde a Spectre é protagonista também, e ela quer fazer exatamente a mesma coisa, que é iniciar uma guerra entre os dois para ver se depois do caos, assim, você promove uma guerra nuclear entre as duas maiores potências, depois do caos você tenta ressurgir como uma potência dominante. Então, a velha história do domínio do mundo, né, de controlar o mundo, de dominar o mundo, já aparece no primeiro filme do James Bond. Onde que você pode fazer uma correlação com a vida real? Bom, eu já fiz vídeos sobre isso, já coloquei no canal sobre esqueci agora o nome do negócio. Não sei o que de. Cacete, deu branco. Vou tomar um troço pra ver se a gente melhora. Você vê se melhorou. E não é droga que eu tô tomando, hein? É o Clube de Bilderberg. Então eu já fiz um vídeo sobre o Clube de Bilderberg, sobre um livro do Clube de Bilderberg escrito pelo Daniel Stulin, que mostra como é que funciona. O que é o Clube de Bilderberg? É a reunião, só que ali não é uma reunião de criminosos, em tese. É uma reunião de pessoas influentes, ricas e poderosas, que tentam, através do seu poder nas indústrias, nos bancos, na mídia, no showbiz, etc e tal, controlar o comportamento humano através das agendas políticas de cada país, da ONU, etc e tal. Então, se você quiser fazer um paralelo, você pode fazer um paralelo. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que o Clube de Bilderberg se compara com a Spectre, que é uma entidade criminosa, de extorsão, etc e tal. Mas muitos de seus membros, desses membros globalistas, que querem criar esse domínio mundial, esse governo mundial, na verdade, que é um projeto muito antigo e real, documentado em vários livros,
Só que evidentemente que eles querem o domínio mundial não através dos meios criminosos, não através da força, não através da violência e tal. Mas evidentemente e localmente eles acabam promovendo isso. Por exemplo, a agenda pró-liberação de drogas é uma agenda patrocinada pelo movimento globalista. Eles não estão infringindo nenhuma lei, porque eles não estão incentivando o uso de drogas onde é proibido. O que eles estão querendo fazer é o seguinte: eles estão despejando bilhões e bilhões de dólares em todos os países ocidentais para forçar com que a opinião pública, com que os parlamentos façam a liberação das drogas. Por que eles querem isso? Porque a liberação das drogas desestrutura as famílias. Quem tem um viciado em casa, na família, sabe que aquilo lá desestrutura a família, é um problema dentro da família. Porque uma vez que o cara entra nas drogas, aquilo ali não tem cura, ele tem tratamento, mas ele pode ter recaída a qualquer momento, que ela não tem cura. Então você tem uma bomba relógio dentro da sua casa o tempo todo, ainda que ele esteja teoricamente limpo, nada impede que amanhã ou depois da manhã ele possa voltar. E aí é um problema para a família toda, porque ele comete crime, ele rouba coisas na rua, rouba coisas em casa, vai morar, foge de casa, enfim. Fora que ele destrói a própria saúde e tudo mais. Então, assim, esse é um projeto globalista. Então, teoricamente, eles não estão cometendo um crime, mas eles estão querendo a liberação das drogas, por exemplo, exatamente para que se desestruture as famílias. Porque com as famílias, a família é a célula base da sociedade. Se você desestrutura as famílias da sociedade, a chance de você dominar aquela população é muito maior. O casamento gay é a mesma coisa. É para desestruturar a família. Tudo isso é para desestruturar a unidade base da sociedade. Então isso é promovido pelos globalistas. Então, fazendo a primeira analogia, vou partir para cima, porque senão a gente vai ficar muito tempo preso nisso. No segundo filme, Moscou contra 007, foi o título que saiu aqui no Brasil. Na verdade, o título original é From Russian with Love. A tradução seria Da Rússia com Amor. Não tem nada a ver com Moscou contra 007, né? Eu lembro quando era moleque que eu peguei esse filme na locadora e falei, nossa, Moscou contra 007 deve ser uma guerra desgraçada, né? Uma cidade inteira contra o cara. E na verdade não é nada disso. Muito pelo contrário, né? O título é um título, na verdade, amoroso até. Bom, novamente nesse filme, o James Bond lida com a Spectre de novo. Qual é o plot? Qual é o script do negócio? James Bond recebe uma carta, na verdade o escritório dele recebe uma carta em Londres dizendo que tem uma agente russa que se apaixonou por ele, que ela quer desertar e ela tem acesso a Lecter, que é uma máquina decodificadora de códigos e tudo mais, que é uma máquina muito importante que só a Rússia tem aparentemente, só a União Soviética na época tinha e que os Estados Unidos e a Inglaterra queriam. Então ela se oferece para roubar a Lecter, desde que ele vá a Istambul, que é onde ela trabalha, no consulado russo de Istambul, para que leve ela para Londres, para que ela deserte, diz que ela está apaixonada por ele e tal. E então, em contrapartida, eles ganham a máquina. Então, obviamente que os britânicos sabem que isso é uma cilada, né? Porque agentes russas não se apaixonam por agentes britânicos e sim por astros de cinema, que é normalmente astros de cinema. Naquela época era astros de cinema, né? Hoje em dia tem mulher que se apaixona até por traficante. Mas enfim, não vou entrar nessa parte. Então eles resolvem apostar na probabilidade, ainda que seja uma armadilha e um risco, e James Bond vai para a Turquia com a tentativa de trazer para a União Soviética, para Inglaterra, a tal da Lecter. Então, de novo isso, de novo está a Spectre no meio do trabalho e sempre tentando causar um problema entre a União Soviética e os Estados Unidos. Na verdade, eles recrutaram a chefe do serviço de espionagem russo, chamada Rosa Klebb,
e ela é deserta de Moscou e passa a trabalhar para a Spectre. Só que evidentemente que como ela era alta funcionária do governo russo, do governo soviético, então isso evidentemente não se espalhou para os subordinados, né? Eles mantiveram em segredo essa deserção. Então essa coronel Rosa Klebb ela alicia exatamente essa moça que é uma funcionária do consulado russo para que ela faça essa armadilha também, porque na verdade a armadilha que os ingleses estavam achando que os russos estavam preparando para eles, na verdade quem está preparando para os dois lados é a Spectre, porque a Rosa Klebb trabalha para a Spectre, então ela quer que a moça roube a Lecter do consulado russo, dê para pro Bond e no final das contas o agente infiltrado deles ali, que é o assassino ali que faz o meio de campo de tudo, no final das contas vai roubar a Lecter e vai ficar para a Spectre. A Lecter. Na verdade a ideia é essa. A ideia é colocar os dois contra juntos, brigarem os dois, né, os Estados Unidos e a União Soviética, e a Spectre fica com a brincadeira. Inclusive o Blofeld, que é o chefe da Spectre, dessa vez ele aparece, não a cara dele não aparece, mas aparece a personagem dele. Ele até faz uma comparação, ele pega aqueles peixes de briga e eles falam, peixes siameses de briga, olha aqui, aqui tem dois espécimes idiotas, eles ficam brigando os uns contra os outros e esse terceiro só espera. Aí a hora que o ganhador conseguir matar o outro e tiver completamente exausto, a Spectre vai lá e come o cara, ou seja, ela deixa os dois brigarem, a hora que os dois ficarem fracos ela vai lá e toma conta da história. Então essa a filosofia deles, fazer com que as duas potências briguem e no final das contas ele surge ali para dominar as duas na cabeça dele, né? Então de novo tem essa polarização das coisas, você colocar duas potências, as duas potências principais da Guerra Fria em confronto, mas na verdade é tudo um plano da própria Spectre para tomar conta do Lecter. Esse filme é um filme muito mais é, tem muito mais ação, tem muito mais reviravoltas, é um filme muito mais divertido como entretenimento do que o filme anterior do Dr. No. Mas a filosofia é exatamente a mesma. Então, de novo, você está tratando da Spectre, o que é muito interessante. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma divisão. Eu não vou fazer um vídeo de 1 hora. Calor desgraçado. Eu não vou fazer um vídeo de 1 hora. Eu fiz esse vídeo introdutório, falei dos dois primeiros filmes e dei a introdução do personagem James Bond. Então, o próximo vídeo da série, eu vou fazer isso aqui como se fosse uma série, então eu vou fazer vários vídeos. Então, o próximo vídeo da série eu vou começar pelo terceiro filme da franquia, que é Goldfinger, é o nome do filme em inglês. E aqui saiu 007 contra Goldfinger. Também não é só para botar o 007 no título do filme, mas enfim. Então, a gente fica por aqui. E no próximo filme da série, vai ser uma série até o último filme, porque aí eu posso falar um pouco mais sem ter que ficar. Veja, nós estamos com 23 minutos de filme, eu só falei de dois, são 24, 25. Quer dizer, eu teria que falar 3 horas, não dá, né? Assim, eu não aguento falar 3 horas, já acabou até a minha bebida e vocês vão ficar com o saco cheio de assistir um vídeo desse tamanho. Então eu vou fazer vídeos menores, vou fazer vídeos de 20, 20 e poucos minutos. O próximo vídeo eu vou começar a falar de Goldfinger e vou falar até chegar nos 22, 23, 25 minutos no máximo. Aí eu paro, depois eu faço o terceiro vídeo e assim a gente continua, tá bom? Aí fica sendo uma série de James Bond aí no canal. Então é isso, uma saudação e até o próximo filme, até o próximo vídeo desse mesmo filme ou algum outro vídeo que eu vá subir no meio tempo aí. Então uma saudação.